Se a gente observar a nossa forma de viver, nossa própria educação, como funcionam as coisas como um todo, nós somos treinados um pouco para fazer o que fazemos e para ser o que somos, né? Desde a nossa infância. Então o conceito de treinamento é algo que está presente na nossa vida, mais do que a gente muitas vezes imagina, né? Uma vez, eu não me lembro exatamente quem me disse, em que contexto, mas me fez muito sentido, né? A razão pela qual a gente passa por volta de 8 horas sentados numa cadeira na escola, né? Por que a gente passa tantas horas sentado? Quantas horas normalmente por dia você passa na escola estudando? 5, 6 horas. Mais lição de casa, só uma coisa, outra, 8 horas mais ou menos, entre uma coisa e outra. A gente conseguiria passar 8 horas sentados num escritório como adulto se não tivesse passado tantas horas sentado como criança na escola? Não. Mas o fato é que é feito com intenção. Querendo formar pessoas que depois possam ficar tantas horas sentados num escritório, assim por diante, a gente tem que treinar desde pequeno. É exatamente isso, né? Você pode pegar uma pessoa que passou a vida inteira crescendo em um outro contexto, no campo, sei lá, fazendo outras coisas talvez até muito difíceis, não que a vida tenha sido necessariamente fácil, mas aí depois você tenta colocar quem passou, cresceu na roça, ou cresceu na floresta, ou cresceu fazendo outras coisas, tenta colocar sentado 8 horas por dia num escritório fechado, numa caixinha com ar artificial, que não vê o céu, que não vê nada. É difícil, não consegue. Então o que acontece é que nós temos uma característica muito especial, que é o fato que nós nos acostumamos com as coisas. Mas porém, claro, quanto a gente tem menos hábitos, é mais fácil de criar novos hábitos. Quando a gente já tem mais hábitos, fica um pouco mais difícil de mudar, né? Mas o fato é que nós funcionamos na base da familiarização. E tudo que a gente for observar tem essa função, né? A própria publicidade funciona dessa maneira. Vai repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa, até que aquela informação vai entrando. E quando a gente viu, olha, que legal, né? Eu me lembro uma vez que tinha uma publicidade que era de alguma empresa, eu acho que era alguma empresa de petróleo. E a publicidade era bem longa e eram só imagens da natureza lindas. Então era uma imagem da natureza depois da outra super bonitas. E o que acontecia... Esqueci uma coisa aqui para minha mãe. Eram só imagens da natureza super bonitas, uma depois da outra. Então você ficava olhando com aquela música bem sugestiva, aquelas imagens lindas da natureza, e no final de tudo aparecia só o logo da empresa, né? Que não tem nada a ver com natureza. Aí o que acontece? O fato é que você vê aquilo 1, 2, 3 vezes, etc, etc. Aí quando você vê o logo da empresa depois em outro lugar, qual que é a imagem que vai conectar? Natureza. Então, nós funcionamos na base das informações que a gente recebe. Quanto mais a gente recebe, quanto mais a gente faz algo, mais a gente vai se familiarizando e acostumando com isso. Isso faz parte de como nós funcionamos. Tem lados positivos e tem lados perigosos, negativos disso também. Que tem coisas que não nos fazem bem. Se a gente começa a repetir mais vezes, gradualmente a gente fica acostumado com aquilo. E se torna cada vez mais difícil de deixar aquele comportamento, de deixar aquilo que nos faz mal, né? Então, nós nunca vamos ter uma mudança, algo que vai acontecer que nós podemos desenvolver assim de um dia para o outro, de um instante para o outro. Se a gente observar, tem coisas que parecem que são meio imediatas, mas na verdade vem tudo de um processo gradual que vai acontecendo, tanto no indivíduo quanto na sociedade, né? E o que é importante é a gente poder usar esse recurso a nosso favor, porque nós temos a capacidade ao mesmo tempo de saber direcionar as nossas escolhas, saber direcionar as nossas ações
e gradualmente poder nos familiarizar com aquilo que nós queremos nos familiarizar com. E essa é a função da meditação, entre outras. A razão pela qual se chamam as práticas. Prática da autocura, prática do Guru Puja, prática do Guru Yoga, prática de Manjushri, prática disso, prática daquilo. Na verdade, a palavra prática que a gente usa em tibetano é a palavra Neljor, que seria a tradução em tibetano da palavra yoga. Yoga, um dos significados é ação em uma sua forma excelente. Ação feita da forma correta, da forma excelente. Então, nós temos várias formas de ação. E normalmente a prática espiritual, temos que lembrar que a palavra prática, ela nos leva a algo que tem que ser feito com uma certa repetição. É um treinamento. Eu nunca vi nenhum treinamento que dura um dia. Ou um treinamento que dura uma sessão, algo que você faz uma vez e só treinou. Normalmente o treinamento requer repetição, continuidade, constância. E ao mesmo tempo a gente sabe muito bem o que acontece se a gente vai fazer um treinamento, aí a gente vai lá, faz uma semana, aí deixa umas 3 semanas, aí depois volta mais uns 2 dias, aí deixa de novo, aí volta depois um pouco, quando dá vontade de novo, faz de novo. Fica lento, difícil e o resultado, se tiver algum, é muito pouco e é demorado. É que nem no monastério tinha um monge que o apelido que foi dado a ele era o rouco. Porque ele tinha uma voz um pouco rouca. E agora o nome dele mesmo, agora eu esqueci o nome dele, mas de qualquer maneira, ele foi conhecido com esse apelido porque ele tinha momentos de grande entusiasmo que ele tinha que estudar muito. Então ele acordava antes dos outros para memorizar de manhã. É super comum no monastério todos estarem memorizando de manhã cedo. Então memoriza-se lendo em voz alta. Pega a mesma frase e você vai ficar repetindo aquela frase em voz alta até não memorizar ela. Então, seja o que for, você vê de manhã. Eu sempre achei muito bonito. De manhã cedo no monastério você tem todo mundo memorizando, é bem comum. Então tem um fato mesmo, um do lado do outro, sei lá, você vai memorizar a prece que a gente fez antes, Sangye Chodan, Sogye Chonamla, Então vai lá, Sangye Chodan, 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 Sogye Chonamla, Sogye Chonamla, Sogye Chonamla, Sogye Chonamla, Sogye Chonamla, Sogye Chonamla, todo mundo em voz alta, cada um fazendo uma coisa diferente. Cada um no seu quarto, que é um do lado do outro, ou em 2, 3 num quarto também, alguns andando, todo mundo em voz alta. Isso normalmente começa às 6 da manhã, mais ou menos assim, E ele tinha uns períodos, e a memorização é extremamente importante nos estudos no monastério, mesmo para fazer as puja, essas rezas. Quando tem as cerimônias no monastério, são muito poucas as cerimônias que pode se levar o livro para ler. O resto tem que ser tudo memorizado. E isso é porque hoje em dia pode levar em algumas, mas antigamente nem nessas poderia se levar o texto. E nos estudos também é importante a memorização. Então tinham períodos que esse monge ele se colocava a memorizar muito mais que os outros. Então ele acordava bem cedo, quando, sei lá, se todo mundo acordava às 6, às 5 para começar. Normalmente, se o horário que as pessoas acordam no monastério é 5h30, 5 horas, ele acordava às 4, às 3h30. Ficava lá já 1h30 antes, que o resto do povo estava todo mundo ainda dormindo. Ele estava lá memorizando em voz alta e ele tinha uma voz rouca. Aí à noite ele ficava até mais tarde memorizando. Só que ele se colocava um objetivo de tantas páginas que ele ia fazer em um mês. E o fato é que ele nunca conseguia chegar no objetivo dele. Aí ele falava, já que não deu, eu não sou capaz. Aí pronto, aí por uns 2, 3 meses ele não fazia nada. Não abria mais o livro, só ficava no quarto escutando música, totalmente estilo deprimido, que não ia conseguir nada, não era capaz de nada. Aí de repente dava uns 5 minutos nele depois de um certo tempo, aí de novo fazia mais do que todo mundo, aí depois também não dava certo, aí ele deixava, tal. No final das contas, não sei hoje em dia onde ele se encontra, mas quando eu ainda estava lá, ele acabou deixando o monastério, conseguiu um visto para ir para os Estados Unidos e acabou virando vendedor de cachorro-quente, em Nova York. De qualquer maneira, o fato é que, pelo mais
forte, grande que seja o esforço, se não tiver continuidade, dificilmente vai se ter resultado. E ao mesmo tempo é necessário ter um respeito do tamanho das próprias pernas. É inútil querer correr demais quando a própria perna não é tão grande assim. Então, no caso dele, do meu ponto de vista, tinha um objetivo alto, mas uma expectativa alta também, e um esforço sem constância, né? Então, tinha e deixava, aí tinha, deixava. Então, o fato é, a constância é importante, mas nos lembrar que a gente precisa, num processo de treinamento, é um processo que ele vai gradualmente. Mas o que é muito importante a gente entender é que na nossa vida não é que a gente tem a escolha de se treinar ou de não se treinar. A gente não tem a escolha de se familiarizar ou não. Nós estamos sempre, constantemente, nos familiarizando com algo, entre aspas, nos treinando com algo. Né? Em vários sentidos. Eu não sei se... Agora eu estou meio me confundido. Quando eu estive aqui a última vez, eu cheguei a falar disso ou não. De qualquer maneira, existe um conceito, por exemplo, de 3 aspectos que são diretamente conectados com a nossa pessoa, que também estão sempre se transformando. Que é, né, são aspectos mais científicos, médicos, que seria a plasticidade do nosso cérebro, ou seja, os nossos pensamentos, a forma como a gente usa a nossa mente, ela vai moldando o cérebro fisicamente. Nós temos, ao mesmo tempo, a epigenética, o fato que as nossas ações, as nossas escolhas, a forma e o estilo de vida que a gente tem vai modelando nossos próprios genes, geneticamente a gente se transforma. E também tem toda a parte do nosso microbioma, todos os micro-organismos que vivem no nosso corpo, que também têm uma influência enorme sobre nós, e eles também constantemente se transformam de acordo com as escolhas que a gente faz. Fora o fato que a nossa própria mente ela vai se modelando de acordo com as escolhas que a gente vai fazendo. Então não é que nós temos a possibilidade de dizer eu quero ou não me familiarizar, eu quero ou não me transformar. A gente não tem essa escolha de ficar parado e não mudar. Não é que a gente fala, não, essa semana eu estou cansado de ficar me treinando para ser alguma coisa melhor, deixa eu ficar como eu estou por um tempinho, deixa assim, daqui a pouco eu volto. Não existe isso. Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente está nesse momento se modelando. Fisicamente, mentalmente, em todos os momentos isso está acontecendo. Então a pergunta principal que a gente se faz é, eu quero me moldar de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente? É isso que é o ponto principal que vem. E se eu quero me moldar de uma forma consciente, o que eu quero ser? De que forma que eu quero me transformar? O que eu quero me tornar? Essa é a pergunta principal. Né? E é claro que tudo está conectado, a forma que a gente come, o lugar onde a gente vive, o estilo de vida que a gente tem, os pensamentos que a gente tem, tudo isso está conectado. Não é por nada que Buda foi meditar na floresta para atingir a iluminação e não foi para a cidade, né? O meio ambiente tem uma influência sobre nós. O estilo de vida que a gente leva tem uma influência sobre nós. As pessoas com quem a gente convive têm uma influência sobre nós. Os lugares onde a gente vai, aquilo que a gente olha, claro que tem uma influência sobre nós. Né? Aquilo que a gente vai ler, aquilo que a gente vai ver na televisão, ou seja, onde for, tudo que a gente fizer tem uma influência sobre nós. Isso não tem a mínima dúvida. Então o ponto principal é se perguntar o que eu quero me tornar, de que forma que eu quero me influenciar, de que forma que eu quero me moldar. E as práticas, como a prática da autocura, elas têm exatamente essa função. De ajudar a um exercício para nos moldar numa certa direção. Mas um exercício ele deve ser repetido. E o processo é gradual. Então, desde as práticas preliminares, que a gente vai fazer agora juntos, a gente vai gradualmente gerando uma motivação, primeiro de amor próprio, depois de amor ao próximo, depois a gente vai ter todo o processo de desenvolver generosidade, fazer as oferendas, acumular méritos. Tem a parte também de se transformar o meio ambiente no qual nós vivemos, que também é uma forma para criar causas para ter um meio ambiente
saudável no qual viver. Aí depois tem a parte na qual vamos então admitir abertamente os nossos erros, purificar as nossas negatividades. São todas coisas que gradualmente vão moldando a nossa mente. Né? E junto com isso também depois tem toda a parte da prática efetiva da autocura, na qual nós vamos gradualmente nos reconhecendo nas nossas qualidades, nos desvinculando daqueles que são os nossos venenos mentais, criando uma identidade pura, entre outras coisas. Estou agora simplificando bastante. Mas é um processo que vai sendo feito todos os dias. E ele gradualmente vai nos direcionando. Né? É claro que o que faz a diferença não é apenas recitar a prática da autocura. A prática da autocura, como qualquer outra prática, ela tem 3 aspectos fundamentais em qualquer passagem dela, que são como recitar, e junto à recitação tem os mudras também, os gestos, etc. Tem a parte que é, então, qual que é o significado das palavras, qual é a forma correta de dizer ela, qual é o significado dos mudras, qual é a forma correta de fazer eles. Isso é o primeiro nível. Então, quando a gente aprende no começo, a gente aprende primeiro fazendo o primeiro nível. O que eu vou recitar, e que gesto eu vou fazer. E quando a gente está aprendendo no começo, a gente acha que a gente está sentado bonitinho, fazendo mudra jeitinho, cantando. Om Guru Buddha Siddhi Hum, a gente está fazendo a prática da autocura. Esse é o primeiro nível. Está ótimo. Está tudo bem, mas ainda tem muito pela frente. Né? E está tudo ótimo nisso. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo são as visualizações que a gente faz. Junto à recitação e ao mudra, o que eu devo imaginar? Quais são as visualizações? Qual é a direção que eu dou para a minha mente nesse momento? Okay? Esse é o segundo passo. E o terceiro nível, que é um pouco mais difícil, mas eles vêm como consequência, como resultado, é qual é o estado de consciência que eu devo gerar nesse momento. Né? Então, fazendo um exemplo, que a gente não vai agora fazer o comentário da prática da autocura inteira, a gente já fez várias vezes aqui, mas no primeiro momento, quando a gente faz Om Guru Buddha Siddhi Hum, que eu disse antes, então a gente vai fazer o mudra, vamos restar Om Guru Buddha Siddhi Hum em cada um dos chakras, 1 vez ou 5 vezes, né? A gente visualiza raios de luz que tem à nossa frente, tem Guru Buda, na aparência como nosso Guru, inseparável de todos os Budas, de todos os seres sagrados. E seus 5 chakras emanam raios de luz, branca da coroa, vermelha da garganta, azul do coração, amarela do umbigo, verde do chakra secreto, que gradualmente, no que a gente vai fazendo mudra e recitando o mantra, vão tendo esses raios de luz que vão entrando nos nossos 5 chakras. Essa visualização. Imaginando que os raios de luz não são apenas qualquer raios de luz e néctar, mas são da natureza de amor, de compaixão, de cura, e que vão dessa forma nos abençoando, e dessa forma a gente vai podendo ir eliminando as negatividades e criando as condições favoráveis para desenvolver as qualidades relacionadas a cada um dos nossos chakras. Né? Então essa é a parte da visualização. Qual que é o estado de consciência que a gente gera nesse momento? É um estado no qual a gente tem clareza sobre qual que é o nosso objetivo, que é aquele de transformar nosso corpo, palavra, mente, qualidade e ação. É o objetivo de nos transformar, nos transformar da mesma natureza inseparável de Guru Buda, que representa o ser vivo no seu estado mais puro. Então, eu quero me tornar assim. Eu tenho esse mesmo potencial, eu tenho essa mesma capacidade. E no que eu vou recebendo as bênçãos, eu tenho esse estado de fé, de gratidão, e fé tanto em Guru Buda, que me mostra o caminho, quanto fé em mim mesmo, que posso seguir esse caminho e desenvolver minhas qualidades. Fé no meu próprio potencial. Então esse é o estado de consciência que a gente gera nesse momento. Né? Então quando a gente tem essas 3 partes, os mantras e os mudras, as visualizações e o estado de consciência, aí sim a parte do treinamento está completa. Ok? Então, claro que é um processo gradual. Primeiro a gente aprende o mantra e o mudra, depois a gente vai gradualmente, a gente se treina primeiro no mantra e no mudra, porque se a gente ficar tentando gerar visualização, mas não sabe muito bem que mantra que faz, onde coloca a mão, vai ficar difícil.
Então primeiro vai estar lá o momento no qual a gente vai poder estar fazendo autocura sem ter nem que pensar direito. Vai lá, tem uma hora que aprendeu, faz Oma Guru Buda Siddhi, Oma Guru Buda Siddhi, Oma Guru Buda Siddhi, pronto, vai, a gente já sabe, já aprendeu, não tem muito o que ficar pensando. Uma vez que a gente tem isso, aí é mais fácil, a gente vai lá e vai se concentrar em cada passagem a visualização. Vamos lá, focar na visualização, porque não tem que ficar colocando a atenção nesse momento em qual que é o mudra, em qual que é o mantra. Vai estar lá. E tendo um conhecimento sobre o significado do mudra e do mantra, isso vai nos ajudar na visualização também. Né? Aí, uma vez que a gente tem isso, aí depois a gente vai poder também estar gerando o estado de consciência, que vem como resultado depois, então. E isso cada passagem da prática. Primeiro a gente vai ter a parte das preliminares, aí depois a gente vai para o Guru Yoga, depois a gente vai para a purificação dos elementos, purificação absoluta e assim por diante, cada passagem da prática. Okay? Alguém pode dizer, nossa, mas é muita coisa. É uma prática para uma vida. Não é algo que a gente aprende em uma semana ou em um ano e de repente eu já, nossa, já foi, agora qual que é a próxima? É algo que a gente tem aí pela vida. E para mim isso é maravilhoso, porque ter um instrumento que é válido e funciona, a gente pode usar ele tanto quando a gente está no começo, quanto a gente está no nível mais avançado, para mim isso é maravilhoso. Né? E aí gradualmente no que a gente vai cada vez mais tendo mais familiaridade, a gente vai entrando ainda em outros níveis. Um exemplo disso é que uma das coisas super importantes nesse treinamento, em geral nas práticas do Tantra, na prática da autocura isso também fica muito claro, é que a gente vai nos treinar a ser um Buda, nos treinar a ser um ser iluminado. E entre esse treinamento, um dos aspectos fundamentais dele, vou tentar colocar agora em palavras mais simples, mas é ter uma total coerência com a realidade assim como ela é. Então, eu vou explicar uma coisa agora, talvez para alguns faça muito sentido e para outros não muito nesse momento, tá? Mas o que ocorre é que nós vivemos numa realidade que é totalmente interdependente, que ela não tem uma existência própria, sólida, autônoma. Porém, ela surge a nós como se ela fosse de uma existência própria, autônoma, objetiva, quando na realidade ela é subjetiva. Porém, nesse momento, nós não conseguimos ter essa visão clara dos dois aspectos, ou seja, ou nós vemos a realidade relativa, vemos os nomes, percebemos que todo mundo que está à nossa volta, a gente pode até saber que é relativo, que é interdependente, mas ao mesmo tempo ainda surge para nós como fosse de uma existência própria, autônoma, independente, objetiva. E quando a gente consegue ver a falta dessa existência objetiva, autônoma, a gente não consegue ver o fenômeno ao mesmo tempo, a gente não consegue ver a verdade relativa. Em outras palavras, usando para termos mais técnicos, a gente nesse momento, ou a gente consegue perceber a relatividade dos fenômenos, ou consegue perceber o lado absoluto. A gente não consegue unir as duas coisas num só. Isso é o que é uma mente de um Buda. Um dos aspectos da mente iluminada é o estado interior, que ao mesmo tempo consegue ter a percepção direta, não conceitual, tanto da relatividade dos fenômenos, quanto do aspecto absoluto deles. Okay? Tanto da verdade relativa, quanto da verdade absoluta. Isso é representado dentro das práticas do Tantra. Então, o que a gente faz, por exemplo, durante a prática inteira, na realidade, quando a gente está no começo da prática, que a gente faz Om Sobhava Shuddha Sarvadharma Sobhava Shuddham, ou mesmo independentemente desse mantra em si, o correto é, durante a prática inteira, a gente sempre manter a mente consciente do vazio de existência intrínseca, da vacuidade. E ao mesmo tempo, a gente tem a ação e contato com a verdade relativa. Então, por exemplo, o próprio mudra dos Budas que a gente faz, sei lá, o mudra de Amoghasiddhi, né? Então, tem a mão direita, representa a verdade relativa, representa a ação, representa o fato que todos os fenômenos são interdependentes, então mostra a ação do destemor. A mão esquerda, que representa o lado esquerdo, representa a sabedoria, está na posição da concentração meditativa, que representa a mente que realiza a natureza última dos fenômenos, a vacuidade. Então, verdade absoluta. Então, as duas mãos, isso para todos os mudras.
Ratnasambhava, Akshobhya, Amitabha ou Vairochana, todos eles têm esse mesmo aspecto, no qual sempre nos lembrando de ter a união da sabedoria e do método, ou seja, a união da verdade relativa e absoluta. Isso é algo que é específico do Tantra. Tá? Então isso é só para dizer que existem vários níveis desse treinamento que a gente vai gradualmente, no que a gente vai aprendendo, no que a gente vai entendendo, a gente vai somando cada vez mais aspectos mais profundos também. Na prática, o facilitador da compreensão, que a gente precisa compreender, né? Então, o que acontece é, a compreensão, ela vem junto com o estudo ao mesmo tempo. Então, o que acontece é, a diferença é a seguinte, uma coisa eu vou lá e estudo a filosofia, que é importante. Então, quando a gente fala sobre verdade relativa, verdade absoluta, não é fazendo a prática que a gente vai entender isso. É estudando, entendendo muito bem o que é verdade relativa, o que é vazio de existência intrínseca, o que é a imputação do nome, etc, 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 que eu não vou entrar nisso agora. A gente já falou disso várias vezes. Uma vez que a gente tem esses conhecimentos, através da prática, ela nos leva diretamente à essência deles, ela nos reconecta de novo com aquilo. Fazendo um exemplo que talvez não seja o melhor, mas é como uma vez que a gente já estudou algo, não existem também como se fosse uma pequena musiquinha ou algo que vai lá nos conecta só com aquela, uma parte daquele conhecimento e a nossa mente já lembra de tudo aquilo que vem junto, né? Não sei como chama isso em português agora, mas existem isso tipo para quem faz cursinho, etc. Hã? São os mnemônicos? Eu não sei, mas... Em tibetano a gente tem os textos raízes, onde tem uma palavra que já nos conecta com todo aquele conhecimento. Então a gente não precisa ter que ficar lembrando de tudo e repassando todo o conhecimento. A gente já sabe aquilo, mas está guardado num cantinho que a gente não está acessando. Então basta uma coisa para acessar diretamente aquilo. Então na prática, no momento no qual a gente coloca as duas mãos juntas, se a gente tem o conhecimento da verdade relativa e absoluta e do fato que elas são da mesma natureza, no momento no qual a gente tem as duas mãos juntas, a gente já está conectando diretamente com esse significado. Quando a gente coloca as duas mãos juntas no coração, a gente já está conectando diretamente com a sabedoria, com o método, amor e compaixão e a sabedoria, correta visão da realidade, a união da energia masculina e feminina, o equilíbrio interior. A gente já está unindo com isso porque representa isso. Mas é claro que por detrás tem que ter o conhecimento. Por isso que as duas partes vão juntas, a parte do conhecimento, do estudo, que sozinho vira uma coisa só conceitual, e a prática que depois nos ajuda a depois estar nos familiarizando com aquilo e trazendo para a nossa realidade mais profunda. Né? Por isso que as duas coisas têm que ir juntas. Okay? Porém, o que acontece, uma prática como a prática da autocura, que é uma prática completa, ela tem essa capacidade de se adaptar ao nível de cada um. Então, para quem está no começo e simplesmente quer viver com uma prática de relaxamento, funciona. Se é o momento simplesmente para reconhecer os nossos venenos mentais que não nos fazem bem e colocar eles para fora, funciona. Se é um processo de autocura, porque tem uma certa doença ou tem alguma coisa, ajuda também, funciona. Não é que substitui o médico, tá? Importante também colocar isso com clareza. Porém, funciona. E se for vivida como uma prática, como um meio efetivo para a iluminação, funciona. Então, o que é importante a gente entender, que eu queria estar trazendo principalmente aqui hoje, é o fato que nós estamos constantemente em transformação. Constantemente. A pergunta é, de que forma queremos nos transformar? De uma forma consciente ou de uma forma meio seguindo o vento e deixando no que as coisas vão indo e vamos nos familiarizando e nos moldando de acordo com as condições que vão aparecendo na nossa vida? E é aí que entra a prática. E ao mesmo tempo a prática não é necessariamente sempre fácil. Eu acredito que nunca foi, não é e nunca vai ser fácil ir lá e ter a determinação de sentar todo dia e meditar e se concentrar e colocar a mente. Não é óbvio. Porque a nossa tendência é de repetir aquilo que a gente já sabe, que a gente já está acostumado e aquilo que já está mais fácil. A nossa tendência é essa.
agir de uma forma que não seja o espontâneo, que não seja aquilo que a gente já sabe, que não seja aquilo que a gente já está acostumado a fazer, não é tão simples assim. Por isso que requer esforço, por isso que requer constância, por isso que é uma prática. Né? Então, dentro disso, é importante a gente ter essa consciência que é um processo gradual de treinamento, que ele tem vários níveis, não tem que ter pressa, mas ao mesmo tempo tem que ter constância. Né? E para mim eu acho super incrível o fato da gente poder gradualmente sempre ter um entendimento mais profundo, sempre tem o que aprender. Né? E isso para mim é um grande presente que Lama Ganche nos deu, porque tem esse aspecto que ao mesmo tempo que é acessível, é profundo. Né? Porque muitas vezes a gente tem, ok, primeiro ano essa prática, então é isso que você terminou de familiarizar com essa, agora vai ter que aprender aquela outra. A prática da autocura ela tem essa especialidade que ela funciona para todos os níveis. Então, desde que a gente está bem no começo, aí no que a gente vai passando gradualmente, a gente vai aprendendo sempre um aspecto mais profundo, vai andando, até que a gente pode nos acompanhar até o fim do nosso caminho. Como meio, como instrumento que a gente usa. Né? Então, a prática ela é um instrumento necessário para transformar a nossa própria mente, em vários níveis. Ok? Eu diria então que vamos fazer juntos a prática. Acho que isso é o mais importante hoje, mais do que ficar com muitas explicações. Mas eu queria ter trazido esse conceito, esse aspecto que é importante da gente ter esse entendimento, esse processo de transformação. E eu sempre me lembro de um dos meus mestres, Gelagpala, que ele faleceu alguns anos atrás, né? E uma vez eu estava com ele tinha na época uns 70 e poucos anos, e ele me disse, eu faço a prática de Yamantaka, que era a sadhana de Yamantaka, que é uma prática que existe também, muito conhecida dentro da tradição Gelupa. Ele disse, eu faço ela todos os dias, eu nunca deixei de fazer ela, que é uma prática que recitando bem rápido dá uns 20 minutos, alguma coisa assim. Ela fala, eu faço ela todos os dias desde que eu tinha 17 anos. Eu comecei a entender o que eu estava fazendo quando eu estava com 50. Isso para mim mostrou algo que é a determinação, a constância, né? Ou seja, mesmo sem entender, ele foi lá, continuou fazendo, sentiu um benefício. Mesmo quantos dias que ele não acordou e não estava com vontade nenhuma de fazer? E o que ele fazia? Fazia a prática. Sem nunca deixar. Eu lembro dele chegar super cansado do trabalho, que ele trabalhava muito, ele foi administrador, ele foi responsável pela obra, ele construiu a escola, foi professor na escola, ele fez 1000 coisas de trabalho no monastério. Então ele acordava às 3 da manhã, fazia 3 horas de meditação, tomava café e ia trabalhar. Voltava no fim do dia totalmente cansado, muitas vezes, ainda tinha as outras preces que ele ainda tinha que fazer. Aí muitas vezes ele estava lá lendo, aí ele dormia. Acordava, aí ele voltava do começo de novo. E várias noites, com certeza, ele passou assim, repetindo a noite inteira. Ele não começava o dia seguinte enquanto não tivesse completado o compromisso que ele tinha do dia anterior. Né? E isso para mim sempre foi um grande exemplo, né? E eu acredito que assim, sendo bem direto, nos tempos que a gente vive hoje, na nossa cultura, a gente tem muita coisa boa a nosso favor, para a nossa prática espiritual. A gente tem capacidade intelectual, a gente tem conhecimento, a gente tem recursos, a gente pode ler tudo quanto tem com esse ensinamento, escutar, rever, né? Como dizia um mestre de Ladakh, que é o... qual é o nome dele agora? Sangasena, Venerável Sangasena. Aí uma vez ele estava falando, olha como vocês são afortunados, né?
Quando eu era pequeno, para eu ir de um lugar para o outro, para receber ensinamento, eu tinha que ficar andando, e o meu não tinha nem sapato direito, e tinha que andar no frio, no Ladakh, etc, etc. Para receber, você ficava esperando meses, aí vinha um lama, ele dava um pequeno ensinamento, era aquilo que você tinha para o ano inteiro, aí depois tinha que voltar, era tudo difícil. Hoje em dia vocês têm o lama em casa. Quando ele falou e não entendeu, você pode voltar para trás e pedir para repetir de novo. Né? E ele falava super bonitinho, ele falava, quando você está lá escovendo lama, lá na telinha na sua frente, você fala, com licença, mestre, eu não entendi, pode repetir? Aí você volta para trás, faz ele repetir de novo, quantas vezes você quiser. Né? E efetivamente, a gente tem condições incríveis hoje em dia. Né? A gente pode ter acesso a tudo quanto é tipo de conhecimento, textos. Nossa, antigamente no Tibete, e até não muito tempo atrás, os textos eram tão raros de conseguir. Né? Hoje em dia a gente consegue praticamente tudo. Em português não tem muito, mas já tem bastante. Em inglês já tem muito mais. Mas o problema não é a falta de acesso à informação, aos ensinamentos. Não é a nossa não capacidade de ter um entendimento. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem são duas, principalmente. Uma é o alto nível de distração, qual a gente vive, e a outra é a nossa falta de constância e continuidade nas coisas. Isso é uma coisa que eu vejo em muitas pessoas, vejo a grande dificuldade que a gente tem, é a nossa falta de constância. É a nossa falta de ir lá, pegar uma coisa que faz bem, é aquilo, eu me comprometo a fazer e eu faço. Que eu queira ou que eu não queira. Eu me comprometi, eu faço. Eu tenho paciência e eu me dou o tempo para esperar e ver o resultado sem ter aquela ansiedade de querer ver o resultado já para ontem. Né? Que nem um livro que escreveram na Itália, que era Como Atingir a Iluminação, Como Se Tornar um Buda em uma Semana. Aí na capa do livro tinha o Buda, ele tinha uma outra capa por cima assim, aí tinha um buraquinho, você colocava a própria foto com o próprio rosto, assim, com o corpo do Buda, né? Eu nunca li o livro, por isso eu não posso julgar ele, mas... O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente quer tudo rápido, e não é assim. Né? Então o que eu quero dizer, isso é uma coisa que eu acho que é um dos pontos mais difíceis que a gente tem hoje em dia. Essa falta da nossa constância de manter... E assim, a gente pode ter tudo, se a gente não tiver constância, a gente acaba não aproveitando de tudo aquilo que a gente tem. Isso é um outro fato que também é presente. Né? Ok?